Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Eu sou Átila Almada, pesquisador da Memória Ferroviária Paulista há 21 anos e hoje comemoro, neste vídeo, os 157 anos de fundação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Na verdade, a comemoração está um pouquinho atrasada, a data certa é 30 de janeiro. A Companhia Paulista foi fundada no dia 30 de janeiro de 1868. Se esse assunto interessa a você, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, ao final do vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. Eu vou contar a história, mas uma parte muito específica dela. Vou falar sobre o transporte de passageiros e os carros Pullman Standard, adquiridos nos anos 1950, que se transformaram em símbolo de conforto, luxo e sintetizaram a qualidade dos serviços da Companhia Paulista de Estradas de Ferro nos seus últimos anos. Carros estes que circularam até o final dos anos 1990, já sob as cores da FEPASA. Vamos embarcar comigo numa viagem no Expresso Vale das Frutas, feita em outubro de 2021, no qual um desses carros, um Pullman Standard de primeira classe, estava na composição. Bora? O início da década de 1950 via uma fase de reequipamento das ferrovias que serviam o estado de São Paulo. A Estrada de Ferro Central do Brasil, que trazia trens do Rio de Janeiro, reequipou-se com carros da Budd Company, Budd estadunidense, ali no finalzinho dos anos 40, em 1949, o chamado trem de aço foi reequipado com estes carros, carros que faziam as viagens do agora Santa Cruz, entre Rio e São Paulo, e Vera Cruz, entre Rio e Belo Horizonte. Os Budd da Central do Brasil eram de bitola larga, então eram carros grandes que levavam uma boa quantidade de passageiros e operaram em várias funções. Havia os carros bagagem-correio, carros de primeira classe, segunda classe, carros restaurante, carros dormitório e o carro cauda, que tinha uma visão mais panorâmica da ferrovia. Estes carros seguiram operando na rede ferroviária, fazendo a linha entre Rio e São Paulo, até 1990. Em 1994, eles passaram por uma reforma e integraram a frota do então Trem de Prata, que era um trem noturno de uma operadora turística cuja locomotiva era da rede ferroviária e operou entre 94 e 98. Para o Trem de Prata não vieram os carros de classe, vieram carro bagagem-correio, carro restaurante, um carro remodelado como salão-bar e carros dormitório, com os dormitórios também refeitos dentro desses carros. 2 anos depois, em 1951, a Estrada de Ferro Sorocabana também vai às compras e também recorre aos carros de aço inox da Budd. A Sorocabana compra os modelos Budd 500, que eram mais curtos e que operavam na bitola métrica. Aliás, o fato de serem de bitola métrica os fazia mais curtos por conta, obviamente, dos raios de curva. Você já sabe, já falei várias vezes aqui no canal, das particularidades da bitola. Neste mesmo ano de 51, a Paulista também vai às compras, mas a Paulista já era cliente da Pullman Standard desde os anos 1920. O trem de aço da Paulista rodava com carros desta marca e formavam as composições ali em verde-oliva, junto com os carros ACF, American Car and Foundry, e com os carros Middleton. Então, a frota de trens de aço da Paulista já existia, mas completava ali seus 20 e poucos, 22, 23 anos de operação. A Paulista havia expandido as operações nesse tempo, já chegava bem mais para a região do interior, só para você ter uma ideia, em 1952 ela chega ao seu destino final no tronco oeste, que é Panorama, e precisava então ampliar e reequipar sua frota. Enquanto a Central e a Sorocabana foram de Budd, a Paulista volta os olhos à Pullman Standard e ao que eles ofereciam de mais moderno na época, que eram carros em aço carbono. Então havia uma diferença. Central e Mogiana compraram carros em aço inox, Paulista comprou em aço carbono da Pullman, e ela comprou também uma quantidade de carros. Ela comprou carros bagagem-correio,
carros restaurante, carros de primeira classe, carros de segunda classe, carros dormitório e os carros que ela chamou de classe Pullman. Veja, todos eram Pullman Standard, mas ela chamou de classe Pullman o que seria uma upper class, além da primeira classe. Eram carros com poltronas individuais, reclináveis, tinham ar-condicionado e possuíam, inclusive, um serviço de buffet e restaurante exclusivo, ou seja, havia garçons só para a classe Pullman e havia cardápio só para a classe Pullman. A classe Pullman, inclusive, já existia desde os anos 20 e continua nesses carros que chegaram nos anos 50. Existem muitas divergências, se você for procurar por aí, sobre a data correta de chegada desses carros. Nos sites da internet de pesquisa, no livro do Rafael Tassi, Companhia Paulista, Ferrovia Padrão, acho que esse é o do Tassi, se não for peço desculpas, me corrijam aqui nos comentários. O livro da Companhia Paulista, ele fala de uma encomenda feita em 1951 e a chegada dos carros em 52, 53. Existem sites que confirmam a totalização da frota em 54, talvez por conta aí das comemorações do 4º centenário de São Paulo. Mas enfim, início ali dos anos 50, vocês vão ver que num dos vídeos que eu gravei no Expresso Vale das Frutas, eu falo 54, mas estamos ali numa encomenda de 51, chegada desses carros em 52, 53. Os carros foram testados, alguns nos Estados Unidos, existem fotos deles antes da entrega, ainda com truque adaptado à bitola de lá, porque a bitola nos Estados Unidos é a bitola de 1,435 metros, e os carros que vieram operar na Paulista vieram operar na bitola larga, que é a bitola de 1,60 m. Na Paulista, estes carros Pullman Standards, adquiridos nos anos 50, eles recebem a pintura padrão azul com creme e branco. Então, os carros eram pintados de azul, entre as janelas era branco com as faixas cor de creme, e bem no meio do carro o símbolo da CP e acima das janelas escrito Paulista. Estes carros eles foram colocados nos trens R, que eram os trens rápidos, que seria o equivalente a um trem expresso. Como é que era a viagem do R? Era uma viagem com menos paradas e maior velocidade. Por exemplo, um trem parador, ele fazia São Paulo, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Nova Odessa, Americana, Limeira. Ele ia em todas as cidades até chegar em Tirapina, onde havia aí a bifurcação, e esse trem seguia ou para o tronco oeste ou seguia no sentido de Araraquara e depois Barretos. Os rápidos não, eles faziam São Paulo, Jundiaí, porque em Jundiaí tinha que haver a troca de locomotivas entre a Santos Jundiaí ou depois Rede Ferroviária Federal e a Paulista, Campinas, Rio Claro, iam embora, eles paravam nas cidades principais. Os trens rápidos, um dado interessante, eles chegaram a ter velocidades de cruzeiro, vamos chamar assim, de uma média de 110, 120 km por hora. Então veja que o trem intercidades, que se fala em implementar hoje como uma novidade, um trem rápido, já existia na época. A Paulista já operava e com muito menos, claro, tecnologia. Não havia tecnologia digital que existe hoje. O trem R tinha várias formações de 9 carros, em períodos com maior densidade chegou a operar até com 13 carros, mas também consultando a bibliografia eu vi que a operação padrão do R era uma operação de 11 carros, todos Pullman Standards. Então vamos lá fazer a conta. Um carro bagagem, correio, um carro restaurante, 4 carros de primeira classe, 4 carros de segunda classe e na cauda do trem o carro do serviço Pullman. 11 carros nos trens R. Com o fim da FEPAS, em 98, todos os carros Pullman Standard são desativados e não voltam a rodar. Quando a Ferroban assume as linhas e por força de contrato, entre julho e agosto de 99 e março de 2001, roda trens entre Campinas e Bauru e Campinas e Araraquara São José do Rio Preto, estes trens já rodam com os carros de aço inox Bud 1000, Bud Pioneer 1000, adquiridos pela Araraquara no início dos anos 60, ou carros Bud 500, originalmente Sorocabana, que foram rebitolados para larga. Os Pullman são definitivamente encostados. Dos carros Pullman que sobraram, vem alguns para a BPF de São Paulo, então vem uma composição de primeira classe, primeira classe,
carro bagageiro, carro restaurante aqui para a BPF, e alguns ficam nas oficinas de Rio Claro, numa parte não usada pela Ferroban, depois da LL Rumo, numa parte que ficou com material da FEPASA. Infelizmente, os carros Pullman mais raros, ainda o classe Pullman que existia, alguns dormitórios, eles foram incendiados. Houve um incêndio criminoso em 2018 em Rio Claro e esses carros não sobreviveram. Então, o que nós temos de concreto são os carros Pullman em posse da BPF, mas hoje com destinos diferentes. Um deles foi usado no Expresso Vale das Frutas, o PC 3020, que opera na regional Cruzeiro, faz o trem de Guararema. Aliás, existem 2 ou 3 carros Pullman no trem de Guararema. Tem o carro restaurante que está operando lá e tem 2 carros de primeira classe. E existem ainda carros em posse da BPF de São Paulo que aguardam restauro para compor ou o trem dos imigrantes no futuro ou operar o trem de Guararema ou outros projetos que a BPF vem a ter. A CPTM não resgatou para o Expresso Turístico carros Pullman. No Expresso Turístico operam os carros Budimil. Agora eu vou mostrar para você fotos e vídeos de carros Pullman feitos ao longo do tempo. Acompanhe. Esta primeira foto é do carro PC 3020, carro de primeira classe. Você vê o que eu falei, carro pintado de azul, uma faixa branca sobre as janelas e em cor creme as bordas dos carros antes do teto e na divisória da saia lateral, o nome Paulista sobre as janelas e sob as janelas o logo da CP. Essa foto foi feita no dia 9 de outubro de 2021 na estação de Louveira após a chegada do trem procedente de Valinhos e desembarque dos passageiros. Segunda imagem, outubro de 2007, é uma imagem com quase 18 anos, foi feita no Pátio da Moca da BPF de São Paulo. Os carros Pullman foram resgatados das oficinas de Rio Claro e foram inicialmente para lá. Este é o carro restaurante, ainda com a última pintura que teve na FEPASA, o chamado padrão Ave Maria. Carro aguardava restauro foi feito depois e você vai ver como este carro está hoje. Foto número 3, o mesmo carro restaurante, ainda nas oficinas da Moca, só que já em 2022. Este carro depois passou por uma nova pintura, porque ele ficou muito tempo exposto, foi repintado, e agora opera no trem de Guararema. O trem de Guararema tem um serviço de buffet, de café da manhã, enfim, né, nas viagens. Então, este carro está lá operando em plenas cores da Companhia Paulista. Quarto registro, carro bagagem correio, numa situação inusitada. Este carro está a salvo no pátio de triagem paulista em Bauru. Por que eu digo que é inusitado esse BC 3512? É inusitado porque triagem em Bauru é o grande cemitério da Larga. É um pátio em que locomotivas, carros e vagões apodreceram, mas este foi salvo, está em um galpão, porque foi usado pelo pessoal lá de triagem, pelo pessoal que trabalha até hoje. Curioso ver que este carro está na pintura da FEPASA, mas no segundo esquema. Quando esses carros vieram da Paulista, eles foram repintados de azul e branco, um tom de azul mais escuro, e o nome FEPASA escrito em letras minúsculas. O segundo esquema é o FEPASA escrito em letras maiúsculas ao centro do carro, e havia o símbolo da FEPASA, que aqui já foi apagado. Esse carro, você vê, ele tem várias marcas até de massa para corrigir a corrosão do aço carbono. E o terceiro esquema seria o Ave Maria, que você viu na foto, na primeira foto do carro restaurante, e alguns carros, mas pouquíssimos, salvo engano apenas 2, um restaurante e um primeira classe, receberam a última pintura da FEPASA, em que estava escrito FEPASA Ferrovia Paulista S.A., e havia abaixo do carro, perto da saia lateral, as cores da bandeira de São Paulo. Os vídeos a seguir, como eu disse antes, foram feitos durante a viagem do Expresso Vale das Frutas. Vocês vão ver que tem bastante ruído externo, porque havia um evento acontecendo, né? O Expresso foi um evento grande, então falas, músicas, enfim, pode ser que a minha voz fique um pouco baixa, mas foi um registro feito com celular e vale por ser um registro histórico. O primeiro e o segundo registro são na estação de Valinhos, de onde eu fiz a viagem, de onde a viagem partiu, e o último registro de fora do trem é na estação de Louveira. O trem ficou algumas horas parado ali,
depois fizemos a viagem de retorno. Falando em Valinhos, eu quero convidar você para o segundo Valinhos Ferroviário. Eu sou, se você não sabe, membro da APHV, Associação de Preservação Histórica de Valinhos, e membro da comissão organizadora deste evento, que ocorrerá no dia 30 de março de 2025. É um domingo, dia perfeito para você ir a Valinhos com a sua família e visitar uma exposição de fotos que ocorrerá lá, exposição de maquetes de ferromodelismo, exposição de acervo histórico, além de artesanato da região, além de comidas típicas e, claro, palestras. Teremos palestras sobre ferrovia já confirmadas, ligadas à memória, à sociologia ferroviária e também uma mesa de conversa com esse ferroviário da Companhia Paulista. Você não pode perder, reforço aqui, 30 de março de 2025, domingo, das 9 às 15 horas. O evento ocorrerá no Museu Haroldo Ângelo Pazinato, Museu Municipal de Valinhos, que é a antiga estação ferroviária. Fica na rua 12 de outubro, sem número, no centro de Valinhos. Dá para ir de carro tranquilamente, há estacionamento no local, estacionamento não é pago, e se você for de ônibus, fica a apenas algumas quadras da rodoviária. A gente se vê lá então, dia 30, das 9 às 15 horas. Tudo bem? Depois de quase 25 anos, eu estou a bordo de um carro Pullman Standard, originalmente adquirido pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, no ano de 1954. Esse é um carro de primeira classe, o PC 3020, que aguarda a partida na estação de Valinhos, interior de São Paulo, para cumprir a etapa Valinhos-Vinhedo-Louveira do Expresso Vale das Frutas. É uma alegria e uma emoção muito grande, depois de tanto tempo, voltar a encontrar esse velho amigo. Trilhos, este é um aspecto geral do carro de passageiros em aço carbono Pullman Standard PC 3020, carro de primeira classe da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fabricado no ano de 1954, utilizado na linha tronco de bitola larga. Tudo bem? Estamos aqui na estação de Louveira. Atrás de mim o carro Pullman Standard de primeira classe nas cores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Esse carro foi preservado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária de São Paulo, ali na Moca, e nesses dias aqui do mês de outubro de 2021, tem trabalhado na composição do Expresso Vale das Frutas entre Louveira e Valinhos. Um abraço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado de conhecer os carros Pullman Standard da Companhia Paulista. O meu objetivo aqui não foi contar a história completa, tintim por tintim deles, foi apenas mostrar alguns dados relevantes e mostrar quais são esses carros. Você pode encontrar em canais de amigos meus, como no canal do Jonatas de Camargo, vídeos sobre os carros Pullman. Eu vou deixar o link do canal do Jonatas para você dar uma olhada. Desculpem se há ruído nesta filmagem aqui, mas está muito calor em São Paulo. Eu gravo esse vídeo no final de fevereiro e eu preciso ter 2 ventiladores aqui, porque senão fica absolutamente insuportável. Na semana que vem a gente se encontra de novo com um vídeo especial, porque será o vídeo número 70 de Memória Ferroviária aqui no canal. Espero você, um grande abraço e até lá!